E aí galera, Henrique Arão aqui com mais uma aula de teoria musical para você. E hoje nós vamos falar de dois tipos de semitons. Isso mesmo, existem dois tipos de semitons. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu queria esclarecer uma coisa. Tem muita gente perguntando: Henrique, mas como nessa crise eu vou viver de música? Eu não consigo viver de música. Eu toco uma vez ou outra num barzinho, eu toco uma vez ou outra em um casamento. Eu não consigo viver de música. Eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que trabalhar com outras coisas. E a primeira pergunta que eu faço e a pessoa fica sem responder é: qual público que você está tocando? Você está tocando para o público certo? É o público que você quer atingir? É o seu público? É o público da sua música? Isso é muito importante, você ter clareza do seu público, do público que você está vendendo o seu produto, do público que você está tocando a sua música. Não adianta você querer tocar sertanejo para um público de rock, ou vice-versa. Não adianta você tocar rock para um público sertanejo. Por mais que parece que nos locais a galera tá numa misturada danada, mas tem uma maioria que estão na mesma vibe. Às vezes o evento promove algo que um certo público vai para aquele evento. Naquele evento é um público jovem, uma galera de 15, 16, 17 anos, você vai tocar música dos anos 80? Ou pode ser ao contrário, uma galera assim mais da minha idade, ou um pouco mais velho, com seus 40 e poucos anos, você vai tocar essas músicas mais atuais? Pode ser que um ou outro nesses dois públicos, algum outro apontamento você pode ter de satisfatório, mas pode ter certeza que a maioria do público vai rejeitar o seu trabalho. Para eles, você não vai ser um bom músico. A casa que te contratou, a festa que te contratou, o buffet que te contratou, não vai mais contratar você. Você também como artista, você tem que ter essa sacada. Você tem que saber qual que é o seu público. Qual a faixa etária do seu público, qual o gênero musical que eles gostam, qual o estilo de instrumentação que eles gostam. Tudo isso está em jogo e isso é muito importante. Se você não conhece as ferramentas para descobrir o seu público, converse com o seu produtor musical. Se você não tem um produtor musical, procure ter um produtor, porque todo artista independente, principalmente aqueles que estão começando a sua carreira, precisa de uma orientação de um profissional que já esteja no mercado, que já conhece público-alvo. Você não pode ser um aventureiro no ramo fonográfico, ou no ramo artístico, no ramo musical, porque realmente aí você vai passar fome, cara. Aí o que eu vejo? Eu vejo o artista ou o músico chantilly. Qual que é o músico chantilly? É aquele cara que se enfeita pra caramba, que sabe falar muito bem, que sabe se vender, que fala e acontece, que tem os melhores instrumentos e toda a sonorização, tal. O cara monta um universo, um chantilly que fica lindo. Imagina você comprando um bolo lindo e quando você come, não é aquele gosto que você esperava. Não é o melhor bolo que você queria comer. Só parecia, mas não era o seu bolo preferido. A mesma coisa quando você se vende para um público que não gosta do que você faz. Eles achavam que pela sua aparência, pelo seu chantilly, parecia um bolo que eles mais gostavam. Mas na hora que eles experimentaram o seu produto, ficaram insatisfeitos. E isso é sério. Então pare de tomar uma surra aí fora. Pare de ficar se vendendo à toa ou se vendendo a troco de algumas moedinhas. Você que é artista, você que é músico, pare de ficar se vendendo por moedas. Valorize o seu trabalho através do conhecimento do seu público-alvo. Estude o mercado, tenha certeza do seu público. Se você não sabe, procure um produtor musical, procure se informar sobre público-alvo e venda a sua música para o seu público. Pode ter certeza que eles sim vão valorizar o seu trabalho e vão remunerar de acordo com a sua arte, porque eles gostam do que você faz. Agora voltando para os semitons, como eu disse, existem dois tipos de semitom. Anota aí, o primeiro semitom é o semitom cromático. O semitom cromático são aquelas notas que têm o mesmo nome, porém em entonações diferentes. Vamos dar um exemplo. Você tem um sol, a próxima nota um sol sustenido. Você tem um semitom, um intervalo de semitom. São notas do mesmo nome, sol e sol sustenido. Esse intervalo nós chamamos de semitom cromático. E o outro tipo de semitom é o semitom diatônico. Os semitons diatônicos são formados por notas diferentes. Um exemplo, você tem lá e a nota si bemol. Você tem um lá e a nota si bemol. Você tem um intervalo de semitom, porém esse semitom não é cromático, é um semitom diatônico, porque são notas
com nomes diferentes. É isso, é muito simples. Veja aí alguns exemplos que eu vou colocar agora, se liga aí. Então vamos lá, galera, olha só, semitons cromáticos eu coloquei aqui em cima e semitons diatônicos eu coloquei aqui embaixo. Muito bem, vamos entender os semitons cromáticos, olha lá, Nossa, semitão eu falei, semitons cromáticos, eu tenho aqui, ó, semitom, intervalo da nota sol para nota sol sustenido, sol, sol, então sol para sol sustenido. Eu tenho um semitom, é o mesmo sol. A diferença é que eu tenho uma alteração aqui. Tem um sol e uma outra nota sol com uma alteração chamada sustenido. Se você tem dúvida do como que se chama essas alterações, sustenido, bemol, e como que elas funcionam, eu fiz 2 vídeos, dá uma olhada nos vídeos anteriores, se você ainda não tem muita clareza sobre os sustenidos e os bemóis, e a partir daí você vai começar a entender melhor esses conceitos de sustenido e bemol. Para você que está acompanhando a minha aula, você já entende muito sobre sustenido e bemol, que eu fiz 2 vídeos, não um, fiz 2 vídeos sobre sustenidos e bemóis, sobre todas as alterações, nós conversamos bastante sobre isso, então já está muito claro para você o que significa esse sustenido aqui. Então tem o sol sustenido, o intervalo de semitom cromático. Por que intervalo de semitom cromático? Porque as notas têm o mesmo nome. A diferença é que elas têm uma entonação diferente. Então tem aqui, ó, sol, sol, sol e sol sustenido. Mesma coisa aqui, ó, si, 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 si bemol, si e si. É o mesmo si, porém o próximo si aqui é bemol. O fá e o fá, aqui o fá sustenido e o fá dobrado sustenido. Mas é fá, falei fá primeiro antes de falar alteração. Fá sustenido, fá dobrado sustenido. A mesma nota, semitom cromático. Agora o semitom diatônico, a diferença do semitom diatônico, eu tenho o lá e o si bemol. É um intervalo de semitom. O lá e o si bemol, mas são notas de nomes diferentes. Então, esse intervalo de semitom é um semitom diatônico. Então, esse intervalo é um intervalo de semitom diatônico. Lá, si bemol, fá, sol. Beleza? Fá, sol, fá sustenido, sol, intervalo de semitom. Porém, semitom diatônico, porque os nomes das notas são diferentes. Então, galera, é isso. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Espero que você esteja acompanhando e tirando o maior proveito desses conteúdos. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, caso você tenha algumas dúvidas, caso você queira saber o tema da próxima aula, caso você apenas queira comentar qualquer coisa, coloca aqui embaixo nos comentários. Compartilhe também esse vídeo para aquele seu amigo que precisa também estudar teoria musical, para que muitas pessoas possam ter acesso assim também como você tem dos melhores conteúdos de teoria musical que você encontra aqui no meu canal. Deixo para você o meu abraço, até o próximo vídeo. A próxima terça-feira eu fico aqui lhe aguardando para um próximo conteúdo. Até lá e lembre-se sempre com muita música!